Hoje, no Jornal do Prêmio do Branco, vamos apresentar um documentário especial sobre o acesso e a permanência na educação brasileira. Vamos nos aprofundar mais no assunto com os repórteres Priscila e Aleph. Boa noite, Carol. Bom, o acesso e a permanência na educação brasileira constituem desafios familiares que refletem as nossas desigualdades sociais, regionais e até mesmo econômicas do nosso país. São coisas como a desigualdade de gênero, a falta de infraestrutura adequada para os nossos estudantes e até mesmo a evasão escolar presente no nosso dia a dia. Embora o Brasil tenha melhorado muito nas nossas estatísticas e deixado o povo brasileiro orgulhoso, ainda não podemos garantir uma educação adequada e 100% eficiente para os nossos estudantes. Podemos associar, então, o acesso e a permanência da educação brasileira junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ainda que principalmente o 4 nos fale sobre nos trazer uma educação de qualidade, equitativa e intuitiva para os nossos estudantes. Bom, concluímos aqui, então, que a resolução para os nossos problemas seria valorizar mais a nossa educação e usá-la como um objeto de transformação social em nossas vidas, para assim ter o valor que deveria ser dado desde o começo. Obrigada, Priscila. Agora vamos para a nossa repórter Elisa Sartes, que está em frente ao Colégio Municipal Tenente General Gaspar de Godoy Colasso. Olhe, preste atenção. Agora vamos começar as entrevistas com professores e familiares sobre o acesso e a permanência na educação brasileira. Boa tarde, Mari. Meu nome é Júlia. Eu sou o Aleph. E a gente é do Colégio Colasso e a gente veio fazer um projeto sobre CERTEC, sobre o tema ODS 4. E a gente escolheu o tema de permanência. E a gente vem fazer umas perguntas para você. Você poderia começar a falar um pouco sobre você, como você começou na educação, como você virou professora, coordenadora? Eu sempre, assim, gostei de escola, né? Eu sempre gostei do ambiente escolar, mesmo sendo aluna de escola pública, né? A escola sempre foi um lugar, assim, em que eu gostava de estar, né? E aí, na época de fazer vestibular e tal, eu optei por fazer vestibular na área de ciências humanas e fiz faculdade de geografia, né? E o meu primeiro emprego foi numa rede particular, né? E curioso que eu tô lá até hoje, saí e retornei, que é a escola adventista, né? Que é uma escola particular. Eu fiquei lá 6 anos, sem nenhum contato com a educação pública, mas eu já dou aula há 23 anos, né? Depois de 6, 7 anos que eu estava na rede particular, eu fiz o concurso para a escola estadual, né? Para o concurso do governo estadual. Fui aprovada e desde 2008 eu estou na educação pública, né? E aí eu tive bastante experiência com a EJA, né, com a educação de jovens e adultos. Inclusive, eu iniciei no ensino público na EJA, na educação de jovens e adultos. Eu fiquei 10 anos trabalhando com EJA, até que eu recebi um convite para trabalhar na coordenação da EJA, e trabalhei por 4 anos, né? Infelizmente, na nossa escola, a EJA acabou fechando, porque a gente pode até discutir isso depois, não é uma prioridade, né, infelizmente, do Estado de São Paulo, a educação de jovens e adultos, e na nossa escola fechou, tem vários relatos no Estado, né, de fechamento de escolas de educação de jovens e adultos, o que é uma pena, né, porque ainda existem muitos adultos que não tiveram oportunidade, ou que não, assim, não souberam na juventude aproveitar a oportunidade, e que hoje querem estudar, mas infelizmente, né, não estão tendo mais esse acesso em alguns lugares. Entendi, Mari. A gente pode começar com a primeira pergunta? Sim. Na sua visão, o que significa uma educação de qualidade? Educação é um termo muito amplo, né? Ele começa em casa, desde ali dos primeiros aprendizados, né? De convivência, respeito, isso tudo tem que vir de casa. Mas muitas vezes a gente tem que fazer ali uma complementação na escola, né? Porque muito aluno acaba chegando muito cru, sem essa estrutura mesmo ali, né? De convivência em casa, infelizmente. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, e essa desigualdade social, ela vai desembocar na educação, né? Infelizmente. E aí, a educação de qualidade, ela tem que partir de um conjunto de pais, né, ou responsáveis que realmente se interessem pela educação dos filhos, que propiciem a essas crianças, né, a oportunidade de frequentar a escola, e incentivem também, né, e esse incentivo, muitas vezes está na cobrança, está no acompanhamento da vida escolar do estudante, e a gente sabe que, mais uma vez, a gente vai bater aí na frente do obstáculo da desigualdade social.
né? Porque em famílias muito pobres, muitas vezes aqueles pais não tiveram acesso adequado à educação, não entendem, ou até entendem, mas infelizmente não sabem, né, como fazer ali esse acompanhamento escolar do filho, o que vai gerar a questão de dificuldade de aprendizagem do filho, o filho não vai realmente ter, né, essa base mesmo para seguir na educação, né? Quando os alunos, como vocês lidam, professores, com os alunos que chegam sem interesse, meio cru na escola? Falta de interesse da família. Como que vocês lidam emocionalmente, tanto naquele aluno, tanto vocês? Olha, é assim, gente, a falta de interesse na educação hoje, infelizmente, é mais fácil você encontrar um aluno desinteressado do que o interessado na sala de aula, né? E aí são todas as técnicas pedagógicas, didáticas possíveis, né? Desde ali de uma cobrança mesmo mais firme, né? Da gente falar firme com eles, principalmente quando eles são pequenos, né? Eu não vou justificar para um sexto ano porque ele tem que estudar no sentido filosófico, né? Eu vou falar para você vai estudar porque você é criança, eu estou aqui representando a sua mãe e você sempre me obedece. É bem por aí mesmo. E até assim, fazendo algumas atividades diferenciadas, eu sou professora de geografia, isso é bacana, né? Hoje eu estava dando aula de manhã e falei para os alunos, vocês vão trazer uma batata na próxima aula. Eles se riram, né? Se divertiram, que a gente vai trabalhar um conceito importante que é curva de nível e carta topográfica. Então, assim, desde o incentivo ali numa aula diferenciada até uma cobrança firme e cobrança também da família, né? E aí a gente esbarra num outro obstáculo, que a família presente, por mais que seja uma família assim humilde, que não tem a gente usa a palavra humilde de forma errada, na verdade, né? Uma família que não teve ali tanto acesso à educação, né? Mesmo que seja uma família que não teve tanto acesso, quando a gente traz essa família para a escola e conversa com essa família, acontece muitas vezes deles entenderem, né? E assim, terem esse interesse em participar mais da vida escolar do aluno. Agora, se a família não comparece à escola, eu vou ser bem sincera, a gente muitas vezes nada e morre na praia. Entendi. Né? E não vai criar esse interesse. Então, assim, o nosso trabalho não é um trabalho de um engenheiro, né? Que ele faz um prédio e vê o prédio pronto. E olha, esse é o resultado do meu trabalho. É um trabalho que a gente, assim, às vezes não vai ver o resultado, né? Ou vai ver um resultado muito negativo. Eu trabalho numa comunidade muito carente, agora eu estou de licença do Estado, mas por muitos anos trabalhei e vou retornar para lá, numa comunidade muito carente. Então, assim, eu tive alunos que, infelizmente, enveredaram por caminhos muito ruins, né, de criminalidade, de tudo aquilo que a gente não quer para a vida do estudante, mas também tenho estudantes, assim, que enveredaram por um caminho de conhecimento muito bom, e é o que eu falo para eles, né, eu converso bastante com os alunos, eu falo, olha, se você gosta, né, dessa questão de aprendizagem, vai em cima, vai para frente, né? Estuda, tenta entrar numa universidade pública, fazer um mestrado, um doutorado, vai embora. Só que nem todo mundo tem esse afã, né? Essa vontade, esse interesse, né? Então eu falo, cara, vai, sei lá, você gosta de quê? Teve um menino lá uma vez que ele estava enveredando meio para o tráfico nessa escola e num bate-papo eu falei para ele, falei, cara, o que você gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de som de carro. Hoje ele tem uma lojinha de som de carro. Entendeu? E aquilo me dá muito orgulho. Ele não tem um diploma da Universidade de São Paulo ou de uma universidade internacional, mas ele é um homem honesto. Isso para mim também é uma vitória como educadora, né? Então, é uma questão assim, tijolinho a tijolinho que a gente constrói com paciência e pretende ver o resultado positivo lá na frente. Mari, por que os adultos têm dificuldades de continuar os estudos? Então, essa é uma questão histórica, né? No Brasil, aí até, sei lá, 40 anos, a gente tinha um percentual muito alto de analfabetismo no Brasil, né? Quando a gente fala analfabetismo, de acordo com o critério da ONU, vocês estudaram, né, sobre a ODS, são pessoas que têm mais de 15 anos e não são alfabetizadas. Esse índice no Brasil era muito alto. Por quê? Porque o Brasil era um país rural, onde o acesso à educação, quando eu falo rural, é coisa de, sei lá, 60%, 70% da população até os anos 70, vamos colocar aí, 50 anos atrás,
uma maioria da população brasileira vivia no campo. E no campo, o acesso à educação é muito complexo, né? O meu pai, por exemplo, ele estudou até a 3ª série primária e o professor dele era o único homem da comunidade que tinha a 4ª série primária. Né? E ele se dispunha a ensinar ali do jeito dele a alfabetização para aquelas crianças, né? Então, assim, numa zona rural, lá 40, 50 anos atrás, esse acesso era muito difícil. E aí a gente tem a primeira parcela de adultos que mais tarde, né, a galera aí que está com 60 anos, 50 anos, que não pôde, né, estudar no período adequado, na idade adequada, e que tem esse interesse pela escola. A galera que está ali na minha faixa etária, né, a faixa etária dos 40 anos, já teve um pouco mais de acesso, porque o Brasil era mais urbanizado. Só que esse acesso era um acesso um pouco melhor, mas ainda não era um acesso pleno, porque nem todo mundo tinha ali na sua comunidade uma escola próxima, muitas vezes era necessário começar a trabalhar muito cedo, e aí, claro, né, você trabalha o dia inteiro, num trabalho pesado. Tenta imaginar uma menina da sua idade que trabalha como empregada doméstica, né, que acontecia muito no Brasil. E aí ela tem que ir para a escola à noite, ela não tem nem força física para isso, né? Ela não tem força física para isso. E aí, muitas vezes, essas pessoas aí da minha geração tiveram filhos da idade de vocês, ó como é um ciclo, né? E aí, essa mãe, com toda a boa intenção do mundo, mas que não teve acesso à educação, será que ela consegue fazer esse incentivo à educação para uma menina, para um menino da sua idade? Muitas vezes não. Né? E aí o que acontece? Pessoas um pouco mais velhas que vocês aí, que deve estar na casa dos 18, 20 e poucos anos, não perceberam essa importância da educação e largaram também os estudos. E aí eles retornam. E aí a EJA é uma salada mista, né? Porque eu tenho a galera lá da geração X, que está com 50, 60 anos, dentro de uma sala de aula, junto com a galera da minha geração, junto com a galera que tem idade para ser meu filho. Né? Então, a EJA é essa salada mista. É a velhinha lá no fundo gritando para o menino de 18 anos lá na frente, fica quieto aí, fulano. Né? Mas foi muito feliz a minha experiência e muito satisfatória, né, de trabalhar com a EJA. Porque a gente pega esse recorte social e consegue compreender essa dificuldade, né? E tenta trabalhar, né, dentro de todas as limitações ali desses alunos, mas também dentro de todas as capacidades dele, né? Porque eles são muito capazes, eles têm os mais velhos uma experiência de vida compartilhada muito boa, né? Então, os adultos têm essa dificuldade que é uma questão histórica e uma questão que se arrasta, né? Uma geração não tem acesso, não consegue passar essa importância da educação muitas vezes para a próxima geração e assim por diante, né? Bom, Mário, eu quero te agradecer pela sua disposição, pelo seu tempo. Quero te agradecer por você participar desse projeto, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua atenção e é isso. Obrigada, Aleph e Júlia. Agora vamos para o Guilherme. Boa tarde, hoje eu vou entrevistar minha mãe, Juliana. E a primeira pergunta é: o que levou você a desistir dos estudos? Bom, em primeiro lugar é porque eu engravidei muito cedo. Aí eu tive que parar os estudos e fiquei com vergonha de ir para a escola grávida. Aí eu encerrei os meus estudos por conta disso. E hoje, olhando para trás, você se arrepende dessa decisão? Não me arrependo, até porque eu parei os estudos para cuidar de uma criança. Então eu não me arrependo dessa decisão, não. O que a senhora fez logo depois de parar de estudar? Bom, eu já trabalhava bem antes de eu engravidar do meu primeiro filho. Aí depois eu voltei a trabalhar, mas aí foi como diarista na casa das pessoas. Aí logo em seguida eu engravidei de você. Aí eu parei de novo de trabalhar e depois voltei a continuar trabalhando de novo. E até hoje eu trabalho como diarista. Obrigado, Guilherme, pela sua entrevista. Agora vamos para a Heloísa. Oi, meu nome é Luiz, tenho 20 anos, vou participar da entrevista do CEATEC. Luiz, o que você tem feito desde quando parou de estudar? Trabalhado e fiquei preso um tempo. Sim, mas existe algo que você está aprendendo, então se dedicando para aprender o que te interessa, alguma coisa? Estou lendo livro e trabalhando para tirar uma primeira distância. Tá, quais são as suas maiores prioridades hoje em dia? Tirar a minha irmã do abrigo. Correto. O que você pretende fazer no futuro?
Uma casa, um carro e tenho uns 3 filhos. Se você pudesse redesenhar sua história, sua trajetória, o que você redesenharia? Teria sido mais frio e pensar nas consequências. Sim, nas suas atitudes, nos seus desejos, nessas coisas, né? Enfim, Luiz, muito obrigada. Muito obrigada pela sinceridade. Obrigado, Heloísa. Agora vamos para a Kaira. Bom, Yuri, que tipo de apoio você acha que o colégio poderia fornecer para os estudantes? Certo. Em relação ao apoio financeiro, que é o que a gente mais pensa em relação a apoio, né? A gente já tem o pé de meia, que é destinado para gastos com estudo, né? Investimento no estudo dos jovens, e a maioria dos casos a gente sabe que não é assim, né? O aproveitamento desse dinheiro não é para os estudos. Em relação à pedagogia nas escolas também é muito importante, porque adicionar mais profissionais pedagogos, psicólogo também nas escolas acho muito interessante, porque a gente vivencia todos os dias esse processo que as pessoas passam de ansiedade, depressão. A gente tem muitos casos disso, né, ultimamente, dos anos para cá. Foram se descobrindo vários casos durante o tempo de escola, então a gente precisa sim de um profissional psicólogo nas escolas para entender esses casos dos alunos, passar para a equipe médica profissional, para ter um tratamento, né? Porque isso sim é muito importante. Os alunos têm medo de se expressar nas escolas, medo de ser zoado, zombado, tirado sarro, né? De se sentirem como pessoas anormais, porque a gente sabe que essa é a realidade, né? Então, reforçar essa equipe de pedagogia e psicologia nas escolas é muito interessante. Obrigada. Imagina. Obrigado, Kaira. Agora vamos para entrevistas anônimas com familiares e amigos. Boa noite. Você poderia dizer a sua idade e o seu nome? Boa noite, meu nome é Leonardo, tenho 40 anos. Bom, Léo, vamos para a primeira pergunta. Como foi a sua infância? Você brincou bastante? Foi difícil? Foi fácil? Minha infância foi boa. Você poderia dizer mais um pouquinho sobre a sua infância? Eu era uma criança bem ativa em vista de hoje em dia, né? Bom, segunda pergunta. Como foi o início dos seus estudos? Você tinha muita dificuldade na escola? Bastante. Por quê? A dificuldade minha era mais assim, leitura. E falta também de eu querer, tipo assim, me esforçar mais para aprender, entendeu? Terceira pergunta. Por qual motivo você parou de estudar? Para trabalhar, ajudar dentro de casa também. Você como homem precisava trabalhar para ajudar sua família, a sustentar? Ajudar minha mãe, caso que ela era solteira, daí tinha que começar a trabalhar também para ganhar dinheiro. Entendi. Quarta pergunta. Quando você parou de estudar, sentiu saudade? Sentia. Você já pensou voltar a estudar? Pensei bastante, mas só que, tipo, a dificuldade é o trabalho também. Que chega cansado dentro de casa. Daí não dá nem vontade de ir pra escola. Quinta pergunta. O período que você parou de estudar, você estava pensando em voltar, recomeçar tudo de novo ou não? Até pensei. Cheguei a fazer algum curso para concluir os estudos, mas não segui em frente, não. Por causa que a dificuldade mesmo, assim, de cansaço. Qual série que você parou? Parei na 6ª série. Se você tivesse uma oportunidade hoje, com 46 anos, você voltaria a estudar onde você parou? Eu voltaria. Até voltaria, sim. Entendi. Muito obrigada, viu, Léo? Obrigado. Essas foram as entrevistas anônimas. Agora vamos para Ana Clara e Anne. Boa tarde, Ana Lúcia. Nós do Primeiro Branco vimos aqui fazer umas perguntas sobre o abandono escolar. A primeira pergunta é: quais são os principais desafios que a escola enfrenta atualmente em relação à permanência dos alunos? Bom, sobre o abandono escolar, eu acho que muitos desistem, porque às vezes precisam trabalhar, ajudar a família, e o Colasso não tem comunidade perto. A maioria de vocês vem de outros bairros, né? Cristal Parque, Refúgio, Suru, Colinas, tenho até
perto da Castelo, Cururuquara. Então, a maior parte dos nossos abandonos é por necessidade de trabalhar. Às vezes não é porque o aluno não quer, é porque ele necessita auxiliar a família na renda da casa. Sim. A senhora percebe alguns grupos específicos mais vulneráveis a deixar o estudo por idade, série, situações familiares? No período da tarde, não tem um grupo vulnerável. O que eu percebo é que é assim, a maioria dos alunos que moram muito longe ao colégio, às vezes cansam de vir, por ser à tarde não querem, perdem a hora, né? Chega mais tarde, ou porque é de manhã, passou o ônibus, levou uma hora para chegar, mas aí é vagabundice, tá? Desculpa aí, tá? Primeiro branco. Mas é preguiça, né? Assim, um grupo vulnerável a gente não tem. À noite eu tenho. São aqueles alunos que vêm do trabalho, são os mais velhos, já chegam muito cansados, já ficaram uma hora no trânsito. Mas de manhã e de tarde a gente não tem grupo vulnerável. O maior grupo vulnerável que a gente tem é no noturno, por causa do transporte. Nas suas experiências, quais são os principais motivos que levam os jovens a deixar a escola? Preguiça, falta de vontade de estudar. E na grande maioria, infelizmente, eles saem para trabalhar, para ajudar os pais em casa, para ajudar na renda da família. A maior parte do abandono é por causa da renda mesmo. Claro. Quais atitudes familiares fazem mais diferença para manter o estudante motivado? Atitudes? Eu acho que o pai, quando vocês chegam no ensino médio, abandona um pouco vocês. Eu falo isso toda reunião de pais. Até o primeiro aninho, a gente pega a criancinha pela mão e se deixar, o pai vai lá na sala levar e senta do lado da gente assim para conhecer a professora, conhecer os coleguinhas, né? Quando chega aqui no ensino médio, eles já acham que vocês são adultos. Eles deixam vocês aqui na porta tomando, agora o filho é teu. Não, não é meu. Porque o adolescente é a hora que ele mais precisa do pai e da mãe, que o pai e a mãe soltam as rédeas. Que vocês precisam do não, vocês precisam do pai acompanhamento. Pai e mãe não olha mais mochila, não olha mais se vocês fazem atividade de casa, não olha se a apostila está em ordem. Então, a minha maior dificuldade aqui é que os pais acompanhem vocês como acompanharam até o 9º ano. Chega no ensino médio, ó, toma da diretora que a escola é sua. Nossa, sim. E que mensagem a senhora deixaria para os jovens que pensam em abandonar os estudos? Eu sempre falo para não abandonar. Por quê? Porque hoje, na época de vocês têm a faca, o queijo e a goiabadinha no meio. Na minha época, olha que eu morei aqui no centro a minha vida inteira. Eu amassava barro para vir para a escola. O colégio Colasso era a única coisa que tinha aqui nessa cidade. Eu sou cria do Colasso. Eu estudei aqui desde o pré-2, desde os 6 anos. Até o 9º ano e fui fazer o ensino médio fora, que eu fiz o magistério. Então, assim, hoje, parece que não vai fazer falta lá na frente. Porque hoje, para a gente ser gari, não desmerecendo nenhuma profissão, a gente precisa ter o fundamental, o ensino médio. E para vocês, jovens, parece que ser estagiário ou oficial administrativo da prefeitura está ótimo. Ganhar um salário de R$1.800 basta. Só com R$1.800 a gente não paga aluguel, a gente não consegue ter uma casa própria, um carro, uma família, sustentar filhos, fraldas, leite, né? Então, assim, eu acho que a gente não deve parar. Por mais que a gente precise trabalhar, sim, precisamos. Eu trabalho desde os 9 anos de idade e eu não morri por causa disso. Eu trabalhei e estudei a minha vida inteira. Quando trabalho escravo não existia, meu pai me fazia escravo, ó. De mim, se eu não tivesse no açougue 9 horas da manhã. Meu pai era açougueiro, gente. Trabalhei pra caramba. Ralei muito tempo no açougue. Então, eu acho assim, tem que estudar. Porque o ensino médio hoje faz falta. Não vai fazer um curso superior? Tudo bem. Faz um técnico. A fábrica de programadores está aí. Uma faca e o queijo na mão com a goiabada recheada com requeijão no meio. E vocês não estão aproveitando. Então, eu acho que não deve parar. De jeito nenhum. A não ser uma doença, uma fatalidade que venha acontecer, mas para 1 ano, 2, mas volta. Termina. Nem que seja no regular, seja suplência, mas termina. Porque quando para, depois volta. Ai, Ana, por que eu não te dei ouvidos? Por que eu não terminei no ensino médio? Está me fazendo uma falta, agora o emprego está me exigindo e eu não tenho para melhorar o meu salário. Quantas vezes eu escutei essa frase? Muitas. E o que a senhora acredita que a sociedade, além da escola e da família, poderia fazer para apoiar esses jovens? Eu acho que a escola, a sociedade em si, tem que oferecer mais coisas para vocês de final de semana. Por exemplo, na minha época de estudante, né, a gente já tinha praça. Mas o interessante para a gente não era ir na praça. A gente tinha o clube casa, a gente tinha domingueiras
danceteria, não sei, bailinhos. Na nossa época tinha muito, né? A gente não ficava nos bares da esquina enchendo a cara. O legal pra gente era ir na missa, sair às 19 horas, jantar e ir para casa à noite, ficar no bailinho até 11 horas da noite, depois o pai vinha buscar. Ou 10 horas da noite você tem que estar em casa, e aí se você não tivesse, você apanhava, né? Ai, de você se não chegasse em casa às 10 horas da noite, né? Mas a gente tinha mais atividades de final de semana. As nossas quermesses na cidade, as nossas festas eram muito boas. Hoje em dia vocês não têm nada, só tem um maldito barzinho. E só tá dando bebida, vinho e pinga para vocês, isso não vai levar a nada, gente. E o amaldiçoado pode, né? Então, assim, eu acho que a sociedade, os administradores, prefeitos, vereadores, deputados, não importa quem, a gente tinha que ter mais parques, com mais atividades, com isso. A gente tinha uma piscina pública aqui na cidade, no centro não temos mais, que era o Nikkei Club. Eu frequentei o Nikkei Club minha vida inteira, uma piscina pública, a gente pagava uma mensalidade que era irrisória, mas a gente tinha onde ir durante o dia, no sábado, domingo, com sol. Tinha lugares para se fazer piquenique, hoje não tem mais, né? Tinha o campo do casa, né? Que a gente podia usar e tinha festas maravilhosas, a gente não tem mais. Hoje é o parque lá embaixo do São Luís, que eu nem conheço direito, porque toda vez que eu passo, está fechado. Para mim é o mais próximo. E eu moro aqui no Jardim Rubi, nessa área dos Romeiros. Eu estou no meio, entre o Parque Santana e o centro, hoje, né? Então, assim, eu acho que o que os nossos governantes precisam é mais coisas para vocês terem para fazer no horário que vocês têm disponível. E a gente hoje não tem. Nossa, sim, obrigada, viu, pela essa boa resposta e por estar aqui, podendo esse tempo disponível com a gente. Obrigada. De nada, boa sorte. Obrigada a vocês. E agora vamos para a nossa conclusão sobre o documentário. A caminho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente a ODS 4, torna-se visível que a educação deve ser compreendida como um direito essencial e um meio de promover a igualdade, cidadania e transformação social. Em São Paulo, a Educação de Jovens e Adultos, ou AEJA, tem se destacado como uma importante estratégia para ampliar esse acesso e garantir a permanência de estudantes que, por motivos sociais, econômicos ou pessoais, não concluíram seus estudos na idade apropriada. Ao oferecer uma segunda chance de escolarização, a EJA auxilia na inserção no mercado de trabalho, fortalecimento da autoestima e a construção da cidadania. Portanto, fica evidente que assegurar o acesso e a permanência na educação é um passo fundamental para promover a inclusão e o processo coletivo. E assim encerramos o nosso documentário sobre o acesso e a permanência na educação brasileira. Obrigado por nos acompanhar.